O Espírito Santo em Jesus, poder, unção e promessa eterna. Você sabia que todo o ministério de Jesus foi marcado pela presença do Espírito Santo? Desde o seu nascimento, quando o anjo declarou: "Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá." Lucas 1, versículo 35. Até o seu batismo, quando o Espírito desceu como pomba. Mateus 3, versículo 16. E durante toda a sua vida, Jesus viveu no poder do Espírito. Lucas 4, versículos 14 a 21. Neste vídeo você vai descobrir como o Espírito Santo concebeu e ungiu Jesus. Por que o ministério de Cristo só começou após o batismo no Espírito? Como ele viveu em total dependência do Espírito? A promessa eterna do Consolador para todos os discípulos. João 14 a 16. O Espírito Santo não apenas esteve sobre Jesus, mas também é o mesmo que foi prometido a nós, para estar conosco e habitar em nós para sempre. Escreva sua declaração de fé nos comentários. Eu recebo o poder do Espírito Santo. Quero viver no poder do Espírito, como Jesus viveu. Promessa eterna, eu creio. Sua mensagem será uma oração pública e um testemunho que poderá impactar muitas vidas. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Atos 1, versículo 8. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar este vídeo e ativar o sininho para não perder nenhuma mensagem que edifica e fortalece sua fé. Quando pensamos em Jesus, é comum imaginarmos o Filho de Deus agindo com poder simplesmente por ser divino. Mas a Bíblia nos revela algo extraordinário e profundo. Todo o ministério de Cristo foi marcado pela ação constante do Espírito Santo. Desde o seu nascimento milagroso até o envio da promessa aos discípulos, o Espírito Santo esteve presente em cada detalhe da vida de Jesus. Isso nos mostra uma verdade transformadora. Se até Jesus, sendo Filho de Deus, escolheu viver em dependência do Espírito, quanto mais nós precisamos dessa presença em nossa vida. Lucas 1,35 declara: "Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá." Foi o Espírito Santo quem concebeu Jesus no ventre de Maria. O Salvador não nasceu de vontade humana, mas pelo poder do Espírito. Esse detalhe já revela a centralidade do Espírito Santo na história da salvação. Em Mateus 3,16 lemos que, no batismo de Jesus, o Espírito desceu sobre ele em forma de pomba, e uma voz do céu declarou: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." O Espírito não apenas confirmou sua identidade, mas o ungiu para iniciar sua missão. A partir desse momento, o ministério de Jesus foi conduzido totalmente pelo Espírito. Em Lucas 4:1, vemos que, cheio do Espírito, ele foi guiado ao deserto. Em Lucas 4:14, após vencer a tentação, voltou para a Galileia no poder do Espírito e iniciou sua obra pública, lendo em Nazaré a profecia de Isaías: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu." Nada do que Jesus fez foi independente da presença do Espírito. Seus milagres, sua autoridade, suas palavras cheias de vida, tudo fluía dessa unção. Isso quebra uma mentalidade comum, pensar que Jesus agiu somente porque era Deus encarnado. Claro, ele é plenamente Deus, mas viveu como homem cheio do Espírito para nos dar um modelo. Ele mostrou que a vida plena é possível não na força humana, mas na dependência total do Espírito. Atos 10:38 resume de forma perfeita: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Essa é a chave. Jesus foi ungido pelo Espírito e viveu no poder do Espírito. E o mais impactante é que essa mesma presença prometida a ele foi prometida a nós. Em João 14:16-17, Jesus disse: "Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade." O Consolador que capacitou Cristo é o mesmo que hoje habita em cada crente. Isso significa que não estamos sozinhos, que temos dentro de nós a mesma fonte de poder, de consolo e de direção que esteve em Jesus. Ao longo deste vídeo,
Vamos mergulhar em 7 aspectos que revelam a obra do Espírito Santo em Jesus e nos Evangelhos. Você vai entender que o Espírito não é opcional, mas essencial. Vai perceber que toda a vida de Jesus é um modelo de como o Espírito atua. Vai ver que a promessa do Consolador é real e transformadora para nós hoje. E desde já, quero te convidar a participar ativamente. Escreva nos comentários a sua declaração de fé. Espírito Santo, assim como guiou Jesus, guia a minha vida. Essa frase é mais do que palavras, é uma oração pública, um compromisso de dependência e uma inspiração para todos que lerem. Prepare o coração, porque este não será apenas um estudo, mas um encontro com a presença viva do Espírito, o mesmo que concebeu, ungiu e capacitou Jesus, e que hoje deseja encher a sua vida de poder e promessa eterna. O Espírito Santo na concepção de Jesus. O início da história de Jesus já revela o papel central do Espírito Santo. O nascimento de Cristo não foi obra humana, não resultou de desejo carnal, mas foi um milagre absoluto da ação do Espírito. Quando o anjo Gabriel aparece a Maria e anuncia que ela conceberia um filho, a jovem não entende como isso seria possível, já que era virgem. Então o anjo responde em Lucas 1:35. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui está a revelação. O Espírito Santo é quem gera a vida de Cristo no ventre de Maria. Isso nos ensina algo fundamental. O próprio Salvador entrou no mundo pelo poder do Espírito. Não foi por iniciativa do homem, mas pela intervenção direta de Deus. Isso nos mostra que a obra da salvação, desde o princípio, não é resultado de esforço humano, mas de graça divina. Se o nascimento de Cristo foi obra do Espírito, também nossa nova vida em Cristo só pode ser obra do Espírito. Jesus afirmou em João 3:6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Assim como ele foi concebido pelo Espírito, nós também precisamos nascer de novo pelo mesmo Espírito. Esse milagre da concepção aponta para a pureza e santidade de Jesus. O anjo disse: o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O Espírito Santo gerou não apenas a vida física de Jesus, mas a garantia de que ele nasceria sem pecado, separado e consagrado para cumprir a missão de salvar. Isso é essencial, porque somente alguém sem pecado poderia ser o Cordeiro perfeito. O Espírito Santo preservou a pureza de Cristo desde o ventre, mostrando que sua missão era santa desde o início. Outro detalhe poderoso está no verbo usado. O poder do Altíssimo te envolverá. A palavra usada aqui transmite a ideia de ser coberto, protegido, cercado pela presença divina. Maria foi envolvida pelo poder do Espírito, e dessa cobertura nasceu o Salvador. Isso aponta para uma verdade que se estende a todos nós. Quando o Espírito Santo nos envolve, coisas impossíveis se tornam realidade. Aquilo que humanamente não poderia acontecer, acontece pelo poder do Espírito. A concepção de Jesus pelo Espírito também nos ensina sobre a encarnação. João 1:14 declara: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse milagre só foi possível porque o Espírito Santo gerou a vida divina no ventre de Maria. Cristo é Deus feito homem, e esse mistério profundo é mediado pelo Espírito. Ele é o elo entre o céu e a terra, entre o divino e o humano. Sem o Espírito, não haveria encarnação. Sem encarnação, não haveria cruz. Sem cruz, não haveria salvação. Tudo começa com a obra do Espírito. Esse primeiro ato do Espírito na vida de Jesus também aponta para sua atuação contínua. Desde a concepção até a ressurreição, o Espírito Santo esteve presente em cada detalhe da vida de Cristo. Ele não apenas deu início, mas sustentou toda a caminhada. Isso nos lembra que o mesmo Espírito que inicia a boa obra em nós é fiel para completá-la. Filipenses 1:6 confirma: aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Espírito que gerou Cristo em Maria é o mesmo que gera Cristo em nós, formando o caráter do Filho em nossos corações. Esse tema também nos desafia a refletir sobre nossa própria vida espiritual. Muitas vezes tentamos viver a fé pela força da carne, pelo esforço humano,
Mas a vida cristã só é possível pelo poder do Espírito. Assim como Jesus não poderia nascer sem a intervenção do Espírito, nós não podemos viver a nova vida sem ele. O novo nascimento, a regeneração, a santificação, tudo é fruto da ação do Espírito em nós. A fé não é obra da carne, mas obra do Espírito. A concepção de Jesus pelo Espírito também nos lembra que Deus cumpre promessas impossíveis. Maria era jovem, simples, improvável. Humanamente, não havia condições para que ela fosse mãe do Salvador. Mas o Espírito Santo transforma o improvável em possível. Ele escolhe os fracos para confundir os fortes, os improváveis para realizar o impossível. Se o Espírito concebeu Jesus em Maria, ele pode gerar milagres em sua vida hoje. O impossível diante de você não é obstáculo para o poder do Espírito. Por fim, a concepção de Cristo pelo Espírito nos aponta para a nossa filiação espiritual. Assim como Jesus foi gerado pelo Espírito, nós também somos feitos filhos de Deus pelo mesmo Espírito. Romanos 8,15 diz: Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O Espírito que gerou o Filho em Maria é o mesmo que nos adota como filhos, dando-nos nova identidade e nova vida. Portanto, quando olhamos para a concepção de Jesus, não vemos apenas um milagre do passado, mas uma realidade que continua viva. O Espírito que concebeu Cristo em Maria deseja conceber Cristo em nós. Ele quer gerar nova vida, nova esperança, nova identidade. Ele quer fazer do nosso coração um lugar onde Cristo habite. Assim como Maria se rendeu e disse: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lequendo 1:38. Somos chamados a nos render e permitir que o Espírito Santo opere em nós o milagre da nova vida. O Espírito Santo no batismo de Jesus. O batismo de Jesus é um dos momentos mais marcantes dos Evangelhos e um dos maiores sinais da atuação do Espírito Santo na vida do Filho de Deus. Ele inaugura publicamente o ministério de Cristo e revela ao mundo a sua identidade divina. Mateus 3:16, 17 registra: Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Nesse instante temos uma das manifestações mais claras da Trindade. O Filho sendo batizado, o Espírito descendo e o Pai declarando sua aprovação. Esse evento nos mostra que Jesus, embora Filho de Deus, não iniciou sua missão sem a unção do Espírito Santo. Ele não precisava ser batizado para arrependimento, como os outros, porque não tinha pecado. Mas escolheu se submeter ao batismo para cumprir toda a justiça e para inaugurar um novo tempo. O batismo foi o momento em que o Espírito Santo desceu sobre ele de forma visível, confirmando diante de todos que Jesus era o Messias prometido, o ungido de Deus. A palavra Cristo significa justamente ungido. E aqui no Jordão, vemos a unção acontecendo. Isaías havia profetizado séculos antes: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Isaías 61:1. Esse texto, que Jesus mais tarde leria na sinagoga de Nazaré, Lucas 4:18, se cumpriu no seu batismo. A descida do Espírito foi a confirmação de que ele estava revestido para a missão de salvar, curar, libertar e anunciar o reino de Deus. O Espírito Santo não desceu sobre Jesus em silêncio, mas acompanhado da voz do Pai. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Essa declaração é poderosa. Primeiro, ela confirma a identidade de Jesus como Filho de Deus. Segundo, revela o prazer do Pai na vida do Filho. Terceiro, mostra que a unção do Espírito está sempre em harmonia com a aprovação do Pai. O Espírito não unge sem propósito. Ele unge para confirmar a identidade e capacitar para a missão. Esse episódio também nos mostra que a unção do Espírito não é apenas uma experiência mística, mas tem finalidade prática. Logo após o batismo, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Mateus 4:1.
Isso significa que a unção não nos isenta de lutas, mas nos capacita a vencê-las. O mesmo Espírito que desceu como pomba no Jordão foi quem guiou Jesus ao confronto com o inimigo. A unção não é apenas para os momentos de glória, mas também para os momentos de batalha. O batismo de Jesus também nos ensina sobre a necessidade da unção para viver o propósito de Deus. Se o próprio Filho de Deus esperou ser ungido pelo Espírito para iniciar sua missão, quanto mais nós precisamos do Espírito para cumprir o chamado em nossas vidas. Atos 10:38 resume essa realidade. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Sem a unção, não há poder. Com a unção, há autoridade para fazer a obra de Deus. Outro detalhe importante é o símbolo da pomba. O Espírito poderia ter descido de muitas formas, mas escolheu essa imagem. A pomba é símbolo de paz, pureza e mansidão. Isso revela o caráter do ministério de Jesus. Ele não veio com violência, mas com graça. Não veio para destruir, mas para salvar. Não veio para impor, mas para amar. O Espírito que desce em forma de pomba mostra que o poder de Deus se manifesta em humildade e santidade. Esse batismo também aponta para nós. Assim como Jesus foi ungido pelo Espírito, nós também precisamos dessa unção. Em Atos 1:8, Jesus prometeu aos discípulos: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas." Assim como ele não iniciou sua missão sem o Espírito, nós também não podemos viver a vida cristã na nossa força. Precisamos do mesmo Espírito que o ungiu, para sermos testemunhas fiéis. Além disso, o batismo de Jesus nos lembra que a identidade e a missão caminham juntas. O Pai declarou: "Este é o meu Filho amado." E logo em seguida o Espírito capacitou Jesus para viver essa identidade na prática. Isso também acontece conosco. O Espírito confirma quem somos em Cristo e nos dá poder para viver de acordo com essa identidade. Não somos apenas chamados de filhos, mas podemos viver como filhos, cheios do Espírito. Por fim, o batismo de Jesus nos mostra que a vida no Espírito não é privilégio de alguns, mas promessa para todos que creem. Se o Espírito desceu sobre ele para capacitá-lo, o mesmo Espírito é prometido a nós como Consolador, Guia e Poder. O batismo de Jesus foi o início de um ministério no poder do Espírito. O nosso batismo no Espírito é o início de uma vida cheia de poder para testemunhar, vencer e viver em santidade. Portanto, o batismo de Jesus não foi apenas um rito simbólico, mas a inauguração de um ministério sobrenatural, totalmente dependente do Espírito Santo. Ele nos ensina que não há vida cristã autêntica sem unção. Não há chamado cumprido sem poder do Espírito. E não há vitória sem essa presença que desce sobre nós. O mesmo Espírito que ungiu Jesus deseja também ungir a sua vida, para que você viva no poder, na identidade e na missão que o Pai preparou para você. O Espírito Santo guiando Jesus no deserto. Logo após o batismo, quando os céus se abriram, o Espírito Santo desceu em forma de pomba e a voz do Pai declarou publicamente a identidade do Filho amado. Algo surpreendente acontece. Jesus não é conduzido imediatamente a realizar milagres, a pregar ou a chamar discípulos. A primeira ação do Espírito foi levá-lo ao deserto. Mateus 4:1 registra: "A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo." Esse detalhe é profundo. O Espírito que confirma a identidade é o mesmo que conduz ao confronto. Isso nos ensina que a vida no Espírito não é apenas feita de glória e celebração, mas também de provações e batalhas espirituais. O deserto é um lugar de solidão, escassez e prova. Durante 40 dias, Jesus esteve em jejum, em comunhão total com o Pai, mas também vulnerável fisicamente. É nesse cenário que o inimigo se aproxima para tentar desviá-lo de sua missão. Aqui aprendemos algo essencial. A unção do Espírito não nos isenta de tentações. Pelo contrário, muitas vezes é depois de grandes experiências espirituais que enfrentamos os maiores ataques. A descida da pomba no Jordão foi seguida pelo rugido do inimigo no deserto. Isso revela que a vida cheia do Espírito envolve tanto consolo quanto confronto. Mas há um detalhe poderoso.
O Espírito não abandonou Jesus no deserto. Ele o conduziu até lá. Isso significa que até os momentos de prova fazem parte do plano de Deus. O Espírito nos leva a lugares de deserto não para nos destruir, mas para nos fortalecer. Cada tentação enfrentada por Jesus foi uma oportunidade de revelar sua fidelidade ao Pai e de derrotar o inimigo com a palavra. Lucas 4:1 descreve: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Ele entrou no deserto cheio do Espírito e saiu dele no poder do Espírito. Lê-se 4:14. Isso mostra que as provações, quando enfrentadas em dependência do Espírito, nos tornam mais fortes, não mais fracos. As tentações que Jesus enfrentou revelam estratégias do inimigo, mas também mostram como o Espírito nos capacita a vencer. O diabo tentou transformar pedras em pães apelando para a necessidade física. Depois tentou levá-lo a buscar reconhecimento fora da vontade de Deus. Por fim, ofereceu poder e glória em troca de adoração. Em cada ataque, Jesus respondeu com a palavra de Deus. Está escrito. Essa vitória não foi apenas fruto de conhecimento intelectual, mas da iluminação e poder do Espírito Santo. O mesmo Espírito que inspirou as Escrituras deu a Jesus discernimento e autoridade para usá-las como espada contra o inimigo. Aqui aprendemos uma verdade prática. O Espírito Santo não apenas nos leva ao deserto, ele nos dá armas para vencer no deserto. Efésios 6:17 chama a palavra de Deus de espada do Espírito. Isso significa que não enfrentamos tentações na força da carne, mas no poder do Espírito que aplica a palavra ao nosso coração. Sem ele, a Bíblia pode ser apenas um livro fechado. Com ele, se torna a arma viva capaz de derrubar fortalezas. Outro aspecto importante é que o Espírito Santo nos ensina a depender de Deus em tempos de escassez. No deserto não havia pão, nem multidões, nem milagres visíveis. Havia apenas a presença de Deus. Isso nos mostra que o Espírito trabalha em nós nos ambientes mais difíceis, ensinando-nos que a verdadeira força não está nas circunstâncias, mas na comunhão com o Pai. O deserto revela se confiamos em Deus pelo que Ele faz ou por quem Ele é. O Espírito nos guia a confiar em Deus mesmo quando não vemos, mesmo quando sentimos fome, sede ou solidão. Esse episódio também revela que a unção do Espírito não é para evitar lutas, mas para vencê-las. Jesus foi tentado em todas as áreas humanas, mas não pecou. Hebreus 4:15 confirma: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Essa vitória só foi possível porque ele enfrentou cada prova cheio do Espírito, e isso se torna modelo para nós. Não venceremos pela força da carne, mas pelo poder do Espírito que habita em nós. O deserto, então, não é fim, é treinamento. Foi no deserto que Jesus provou sua fidelidade, derrotou o inimigo e saiu pronto para iniciar o ministério. Lucas 4:14 afirma: então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. O deserto foi a preparação para a missão. Assim também acontece conosco. O Espírito pode nos conduzir a períodos de silêncio, de escassez e de provação. Não para nos envergonhar, mas para nos fortalecer e nos preparar para coisas maiores. Por isso, se você está passando por um deserto, não veja isso como ausência do Espírito, mas como parte do processo dele em sua vida. O mesmo Espírito que desceu como pomba no Jordão é o que guia no deserto e que dá poder para sair dele. O deserto é temporário, mas a vitória é permanente. O Espírito Santo transforma lugares de prova em lugares de preparação, momentos de fraqueza em demonstrações de poder e ataques do inimigo em oportunidades de manifestar a fidelidade de Deus. O deserto de Jesus nos mostra que a vida cheia do Espírito não é uma vida sem lutas, mas é uma vida de vitórias. Ele nos guia até mesmo em caminhos difíceis, porque sabe que depois da prova vem o poder. O Espírito que levou Jesus ao deserto é o mesmo que hoje nos conduz, nos fortalece e nos faz sair mais maduros, mais firmes e mais cheios da presença de Deus. O Espírito Santo no ministério de Jesus. Depois do batismo e da vitória no deserto,
Jesus inicia o seu ministério público, e os evangelhos deixam claro que toda a sua obra foi realizada no poder do Espírito. Lucas 4,14 afirma: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Esse detalhe não é apenas introdutório, mas central. Jesus não pregava, não curava, não libertava e não operava milagres em força própria, mas em completa dependência do Espírito Santo. Logo no início de seu ministério em Nazaré, ele lê a profecia de Isaías 61, 1-2, e aplica a si mesmo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4:18-19. Essa declaração é, em essência, a missão de Jesus: levar vida, cura, libertação e esperança. Mas ele deixa claro que essa missão só seria cumprida porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Essa unção se manifesta de forma prática em cada ato de Jesus. Quando ele cura enfermos, é o Espírito que libera poder. Quando expulsa demônios, é o Espírito que exerce autoridade. Quando prega com sabedoria, é o Espírito que inspira suas palavras. Atos 10:38 resume: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O ministério de Jesus é o exemplo perfeito de uma vida totalmente guiada pelo Espírito Santo. Os milagres de Jesus não foram apenas demonstrações de poder, mas revelações da presença do Espírito. Ele transformou água em vinho, multiplicou pães, acalmou tempestades, andou sobre as águas. Cada milagre foi uma manifestação de que o reino de Deus havia chegado, e o Espírito era o sinal visível desse reino em ação. Os demônios reconheciam essa autoridade. As multidões se maravilhavam porque ele falava como quem tem autoridade. Mateus 7:29. Essa autoridade não vinha de posição humana, mas da unção do Espírito. O Espírito também capacitou Jesus a discernir corações e situações. Em Marcos 2:8, quando os fariseus questionavam em seus pensamentos, o texto diz que Jesus, percebendo logo em seu espírito que eles assim arrazoavam entre si, lhes disse: Essa sensibilidade não era apenas natural, mas fruto do Espírito Santo que revelava intenções ocultas. O mesmo Espírito que inspirava sabedoria em suas respostas era quem o guiava em cada decisão. Outro aspecto fundamental é que Jesus operava não apenas como um exemplo distante, mas como modelo para seus discípulos. Ele deixou claro que o mesmo Espírito que agia nele seria derramado sobre aqueles que crescem. Em João 14:12, ele disse: Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Isso não significa que seremos maiores que Cristo, mas que, pela ação do Espírito, a obra seria multiplicada através da Igreja em todo o mundo. O ministério de Jesus também revela a compaixão do Espírito. Ele não usava o poder para si mesmo, mas para servir. Cada cura, cada libertação, cada palavra de esperança era expressão do amor de Deus. O Espírito Santo em Jesus não produziu espetáculos, mas transformações reais. Isso nos ensina que o propósito do Espírito não é alimentar vaidade espiritual, mas manifestar o caráter e a missão de Cristo no mundo. E esse mesmo Espírito está disponível para nós hoje. A unção que esteve sobre Jesus é a mesma que o Pai prometeu derramar sobre seus filhos. Em Atos 1:8, Jesus afirma: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O Espírito que capacitou Jesus a pregar, curar e libertar é o mesmo que nos capacita a viver e testemunhar hoje. Isso significa que não somos chamados a viver uma fé fraca ou ineficaz, mas a experimentar o mesmo poder que marcou o ministério do Mestre. Esse poder, no entanto, não é para autopromoção, mas para testemunho. Jesus usou sua unção para revelar o reino, e nós somos chamados a fazer o mesmo. Uma vida cheia do Espírito não é medida por dons extraordinários apenas, mas pela capacidade de refletir Cristo nas palavras e nas ações.
O maior milagre é ver vidas transformadas, corações curados, pessoas libertas da escravidão do pecado. E isso só é possível quando vivemos no poder do Espírito. O Espírito Santo no ministério de Jesus é o lembrete de que a vida cristã não pode ser vivida na força humana. Ele é a fonte de poder, autoridade e compaixão. Assim como Jesus viveu em total dependência do Espírito, somos chamados a viver. Não existe ministério verdadeiro sem unção. Não existe pregação eficaz sem Espírito. Não existe obra duradoura sem poder do alto. Jesus mostrou isso na prática e deixou como legado a promessa do Espírito para todo aquele que crê. Portanto, o ministério de Jesus nos ensina que a vida no Espírito é possível, necessária e transformadora. Ele é o exemplo, e nós somos convidados a seguir o mesmo caminho. O Espírito que agiu em Cristo deseja agir em nós, não para que sejamos exaltados, mas para que o mundo veja Jesus através de nossas vidas, o Espírito Santo e a intimidade de Jesus com o Pai. Se há uma marca inconfundível na vida de Jesus, é a sua intimidade com o Pai. Em cada passo, cada palavra, cada decisão, ele demonstrava que sua força não vinha de si mesmo, mas da comunhão profunda com Deus. E essa intimidade não acontecia de forma automática por ele ser o Filho. Era o Espírito Santo quem o conduzia constantemente à presença do Pai, mantendo essa conexão viva e inabalável. Os evangelhos repetidamente mostram Jesus se retirando para orar. Em Marcos 1,35 lemos: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Esse padrão se repete várias vezes. Em momentos cruciais, como antes de escolher os 12 apóstolos, Lucas 6,12, antes da multiplicação dos pães, Mateus 14,23, ou no Getsêmani, Lucas 22:41-44, Jesus buscava tempo a sós com o Pai. Mas não era apenas disciplina, era dependência. O Espírito Santo o impulsionava a buscar essa intimidade, fortalecendo-o em sua humanidade. Romanos 8:26 nos lembra que é o Espírito que nos ajuda em nossa fraqueza, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Se essa é a realidade dos discípulos hoje, também foi a de Jesus em sua vida terrena. Embora sem pecado, ele viveu como homem cheio do Espírito, e isso significava que sua oração era inspirada, fortalecida e sustentada pelo Consolador. O Espírito Santo era o elo vivo entre o Filho e o Pai, o ambiente no qual Jesus experimentava comunhão plena. Essa intimidade é ainda mais clara no batismo. Após o Espírito descer sobre ele, o Pai declara: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Mateus 3,17. Essa voz não foi apenas para os ouvintes, mas também para o coração de Jesus. Era o testemunho do Espírito dentro dele, confirmando sua identidade e fortalecendo sua intimidade com o Pai. É o mesmo Espírito que hoje confirma em nós. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Essa relação íntima se revela na confiança que Jesus tinha em todas as circunstâncias. Em João 5,19 ele diz: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir o Pai fazer, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Essa declaração não é teórica. Mostra que Jesus via, discernia e recebia instruções do Pai pelo Espírito. Sua intimidade não era passiva, mas ativa. Ele ouvia e obedecia, porque estava sempre sensível à voz do Espírito. No Getsêmani, vemos o clímax dessa intimidade sustentada pelo Espírito. Diante da agonia da cruz, Jesus ora: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Lucas 22:42. O texto segue dizendo que um anjo o confortava, mas podemos entender que o Espírito também o fortalecia nesse momento de angústia. O escritor aos Hebreus declara em 9:14 que foi pelo Espírito eterno que Cristo se ofereceu a Deus. Isso significa que até no sacrifício supremo, sua intimidade com o Pai foi sustentada pela ação do Espírito. O que aprendemos com isso é que a intimidade com Deus não acontece por esforço humano isolado, mas pelo agir do Espírito em nós. Se até Jesus,
O Filho perfeito viveu sua vida de oração e comunhão guiado pelo Espírito, quanto mais nós precisamos dessa dependência. O Espírito é quem nos desperta para orar quando estamos cansados, quem nos consola quando não sabemos o que dizer, quem nos conduz a buscar o Pai em secreto e quem nos revela a sua vontade. Essa intimidade também produz autoridade. Jesus não buscava o Pai apenas para aliviar a alma, mas para receber direção. Cada milagre, cada ensino, cada decisão brotava da comunhão sustentada pelo Espírito. Isso nos mostra que o poder espiritual não nasce de fórmulas ou métodos, mas da presença constante do Espírito em oração. Uma vida cheia do Espírito é marcada por intimidade, e a intimidade gera autoridade. O Espírito Santo não apenas mantinha a intimidade de Jesus com o Pai, mas é também a promessa que nos garante essa mesma intimidade hoje. Em João 14, 16, 17, Jesus disse que o Espírito estaria conosco e em nós. Isso significa que a comunhão que ele experimentava não é exclusiva, mas acessível a todo discípulo. O Espírito que o guiava ao Pai é o mesmo que hoje nos conduz à sala do trono. Portanto, quando falamos sobre intimidade com Deus, não estamos falando de disciplina vazia, mas de vida no Espírito. Ele nos chama para madrugadas de oração, para momentos de silêncio, para encontros de coração a coração com o Pai. Ele é quem torna nossa comunhão viva, profunda e transformadora. O exemplo de Jesus nos mostra que a intimidade não é luxo, é necessidade. Ele não fazia nada sem buscar o Pai, e nós também não podemos. O Espírito Santo é quem torna essa intimidade possível, quem abre os céus e coloca em nossos lábios a oração que o Pai deseja ouvir. Ele é o amigo que nos leva à presença de Deus e o elo que garante que nunca estamos sozinhos. O Espírito Santo na promessa de Jesus aos discípulos. Se em todo o ministério terreno de Jesus o Espírito Santo foi o guia, a força e a unção que o capacitaram, uma das maiores revelações dos evangelhos é que essa mesma presença não ficaria restrita a ele. Ao se aproximar a hora da sua partida, Jesus assegurou aos discípulos que não ficariam órfãos. A promessa era clara. O mesmo Espírito que o concebeu, ungiu, guiou no deserto, fortaleceu na intimidade com o Pai e capacitou no ministério, seria enviado para habitar neles e permanecer para sempre. Essa promessa aparece de forma marcante em João 14, 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Essa palavra, outro Consolador, é riquíssima. No original grego, a expressão é allos parakletos, outro da mesma natureza. Ou seja, Jesus estava dizendo, assim como eu caminhei com vocês, assim também o Espírito estará com vocês. Não seria um substituto inferior, mas alguém da mesma essência divina, que continuaria a obra de Cristo. Esse termo paráclitos significa mais que consolador. Ele carrega a ideia de advogado, auxiliador, conselheiro, aquele que está ao lado para ajudar. Jesus assegurava que os discípulos não estariam sozinhos, desamparados, confusos. O Espírito Santo seria a presença constante, guiando, ensinando, fortalecendo e lembrando todas as palavras do Mestre. Em João 14, 26, ele reforça: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Essa promessa também revela a profundidade da comunhão entre a Trindade. O Filho roga ao Pai e o Pai envia o Espírito. Não há divisão, há perfeita harmonia. O mesmo Deus que andou entre os homens em Cristo agora habitaria neles pelo Espírito. Isso marca uma transição poderosa, de um Jesus físico, limitado pelo corpo humano, para um Espírito onipresente, que estaria com cada discípulo em qualquer lugar e tempo. Em João 16, 7, Jesus chega a afirmar algo surpreendente. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei.
Para os discípulos parecia impossível algo ser melhor do que ter Jesus fisicamente com eles. Mas Jesus garante que seria mais vantajoso ter o Espírito. Isso porque, enquanto Jesus em carne só poderia estar em um lugar de cada vez, o Espírito habitaria em cada crente, espalhado por toda a terra. A obra não se limitaria a Galiléia ou Jerusalém, mas se expandiria até os confins da terra. E a promessa não era apenas de companhia, mas também de capacitação. O Espírito daria poder para testemunhar, coragem para enfrentar perseguições e sabedoria para discernir a verdade. Em João 16:13 lemos: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito não seria apenas lembrança do passado, mas guia para o futuro. Ele revelaria a vontade de Deus em cada circunstância, garantindo que a igreja não se desviasse do caminho. Essa promessa se cumpriu no Pentecostes, narrado em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos em línguas como de fogo. Ali, homens que antes estavam escondidos por medo se tornaram testemunhas ousadas de Cristo. Pedro, que havia negado Jesus, agora pregava com intrepidez. Essa transformação não foi psicológica, foi espiritual. Foi o cumprimento da promessa. O Consolador havia chegado. O mais impactante é que essa promessa não se restringe aos primeiros discípulos. Em Atos 2:39, Pedro declara: Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Isso significa que o mesmo Espírito prometido por Jesus, que habitou nos apóstolos, também é prometido a nós hoje. Ele não mudou. Ele ainda consola, guia, ensina, fortalece e capacita. Essa promessa também carrega um desafio: depender do Espírito. Os discípulos só puderam cumprir sua missão porque se renderam ao Consolador. Da mesma forma, não podemos viver a fé cristã na força da carne. O Espírito é essencial, não opcional. Ele não é apenas um extra para momentos de culto, mas a presença diária que habita em nós e nos transforma em testemunhas vivas. Quando Jesus prometeu o Espírito, estava nos mostrando que não precisamos enfrentar a vida sozinhos. Temos um amigo constante, um conselheiro fiel, uma presença eterna. O Espírito Santo é a continuação da obra de Cristo em nós. Ele é a voz que nos lembra, o guia que nos direciona, a força que nos levanta e o selo que nos garante a eternidade. Portanto, a promessa do Espírito é a maior segurança que temos. Não estamos órfãos, não estamos perdidos, não estamos desamparados. O Consolador está conosco. E assim como os discípulos experimentaram sua presença no Pentecostes, nós também podemos viver cheios do Espírito, todos os dias, até que Cristo volte. O Espírito Santo em Jesus como modelo para nós. Tudo o que vimos até aqui sobre o Espírito Santo na vida de Jesus não é apenas uma descrição histórica. É, sobretudo, um modelo para a nossa caminhada espiritual. Jesus, sendo Filho de Deus, poderia ter vivido sua missão em poder próprio, mas escolheu depender do Espírito Santo em todas as áreas. Desde a concepção até a ressurreição, ele viveu cheio do Espírito. Isso nos mostra que a vida cristã autêntica não é possível sem essa mesma dependência. O Espírito em Jesus não é apenas uma realidade do passado, mas um padrão para nós hoje. Jesus foi concebido pelo Espírito. Lucas 1:35. Da mesma forma, nossa nova vida em Cristo só é possível porque nascemos do Espírito. João 3:6. Ele foi ungido pelo Espírito em seu batismo. Mateus 3:16. Nós também precisamos dessa unção para cumprir o chamado de Deus em nossas vidas. Atos 1:8. Jesus foi guiado pelo Espírito no deserto. Lucas 4:1. Nós também precisamos do Espírito para vencer tentações e permanecer firmes diante das provações. Romanos 8:13. Ele exerceu seu ministério no poder do Espírito. Lucas 4:14. Nós também só podemos servir com eficácia se estivermos cheios dele. 1 Coríntios 12:7. Ele mantinha sua intimidade com o Pai pelo Espírito. Romanos 8:26. Nós também precisamos dessa comunhão constante para não vivermos na superficialidade. Ele prometeu o Espírito como presença permanente aos discípulos. João 14:16.
Essa mesma promessa se estende até hoje para todos os que creem. Atos 2:39. Esse paralelo é transformador. Jesus não é apenas nosso Salvador, mas também nosso modelo. Ele mostrou, em sua humanidade, como viver completamente dependente do Espírito. Isso significa que não há desculpa para tentarmos viver a vida cristã apenas na força da carne, na disciplina humana ou em métodos religiosos. O segredo está em viver cheios do Espírito, como ele viveu. Paulo reforça isso em Efésios 5:18. Enchei-vos do Espírito. Não é uma sugestão, mas um mandamento. E a razão é simples. Sem o Espírito, nos tornamos frágeis, superficiais e incapazes de cumprir o propósito de Deus. Mas quando estamos cheios do Espírito, vivemos como Jesus viveu, com poder, sabedoria, amor, autoridade e coragem. O exemplo de Cristo também nos ensina sobre humildade. Se o Filho de Deus escolheu depender do Espírito, quem somos nós para tentar viver de outra forma? Jesus não buscava sua própria glória, mas se submetia à direção do Espírito em tudo. Isso nos desafia a abandonar a autossuficiência e a viver em constante rendição. Ser cheio do Espírito não é um status espiritual, é uma vida de entrega diária. Outro ponto essencial é que o Espírito em Jesus sempre apontava para o reino. Seus milagres, suas palavras, sua autoridade não eram para autopromoção, mas para glorificar o Pai. Da mesma forma, o Espírito em nós não é para exaltar o homem, mas para revelar Cristo ao mundo. O poder do Espírito nunca é fim em si mesmo, é sempre meio para manifestar o reino de Deus. Essa verdade também nos encoraja em nossas fraquezas. Muitas vezes pensamos, mas eu não sou como Jesus, não tenho a mesma força, a mesma fé, a mesma capacidade. É verdade, mas a boa notícia é que não precisamos ser. O mesmo Espírito que habitou nele agora, habita em nós. Romanos 8:11 declara: Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. O poder que sustentou Jesus é o mesmo que sustenta você hoje. O Espírito em Jesus como modelo também nos chama à missão. Ele viveu cheio do Espírito para cumprir a obra que o Pai lhe deu. Nós também somos chamados a ser testemunhas. Atos 1:8 é a continuação do modelo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Ser cheio do Espírito não é apenas para experiências pessoais, mas para sermos testemunhas vivas de Cristo no mundo. Portanto, olhar para Jesus cheio do Espírito não deve nos afastar, mas nos atrair. Ele nos mostrou que é possível viver em total dependência do Espírito. Ele nos mostrou que a vida cheia do Espírito não é teoria, mas prática. Ele nos mostrou que essa vida não é apenas para alguns, mas para todos os que creem. O Espírito Santo em Jesus é o modelo perfeito daquilo que Deus deseja realizar em nós. Se ele viveu cheio do Espírito, precisamos viver. Se ele venceu pelo Espírito, precisamos vencer. Se ele serviu no poder do Espírito, precisamos servir. O Espírito em Jesus é o padrão da vida cristã. E a promessa é clara. O mesmo Espírito que esteve sobre ele está disponível para nós hoje. Viver nesse modelo é viver em vitória, em santidade, em autoridade e em missão. É viver não pela carne, mas pelo Espírito. É viver não como órfãos, mas como filhos guiados pelo Consolador. É viver a vida abundante que Cristo prometeu. O Espírito Santo em Jesus, poder, unção e promessa eterna. Olhando para os Evangelhos, vemos que toda a vida de Jesus esteve envolvida pela presença do Espírito Santo. Ele foi concebido pelo Espírito, batizado e ungido pelo Espírito, guiado no deserto pelo Espírito, pregou, curou e libertou no poder do Espírito. Manteve sua intimidade com o Pai pelo Espírito e, antes de partir, prometeu o mesmo Espírito a todos os que crescem. O Filho de Deus não viveu independente, mas totalmente rendido à ação do Espírito. Isso não foi apenas um detalhe da sua história, mas o modelo para todos nós. A grande revelação é esta:
O mesmo Espírito que habitou em Jesus é o Consolador prometido, disponível hoje para encher sua vida. Ele não está distante. Ele não é apenas uma lembrança dos tempos bíblicos. Ele está presente, pronto para transformar sua caminhada, trazer coragem, santidade, consolo e poder. E assim como Jesus viveu cheio do Espírito, você também pode viver. Por isso, eu te convido agora a fazer uma declaração pública de fé. Escreva nos comentários: Espírito Santo, quero viver cheio de Ti, como Jesus viveu. Essa frase é mais que palavras. É uma entrega, é uma oração pública, é um testemunho que pode impactar vidas de outras pessoas que lerem. Vamos orar juntos. Espírito Santo, Consolador prometido, nós reconhecemos a Tua presença. Tu estiveste em Jesus em cada passo da sua vida, e hoje desejamos viver da mesma forma. Enche-nos da Tua unção, guia-nos nas nossas decisões, fortalece-nos nas provações, consola-nos em nossas fraquezas e capacita-nos para a missão. Queremos depender de Ti em tudo, assim como o nosso Senhor viveu. Faz de nós testemunhas vivas de Cristo no poder do Espírito. Oramos em nome de Jesus, certos de que já estás operando em cada coração. Amém. Se esta mensagem falou com você, não saia sem compartilhar este vídeo com alguém que precisa dessa palavra. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber os próximos conteúdos e deixe nos comentários sua declaração de fé. Espírito Santo, quero viver cheio de Ti como Jesus viveu. O mesmo Espírito que esteve em Jesus está em você hoje. Viva cheio dele, caminhe no poder dele e experimente a promessa eterna que nunca falha.